né? Aham. E- Qual que é a responsabilidade do governador numa operação como essa? Bom, ele não faz parte do planejamento, ele apenas ordena. O governador é o chefe das polícias, Aham. civil e militar, né? Sendo algo tão sensível assim, evidente que o governador foi informado pelo secretário de Segurança Pública, pelo Vitor Santos, evidente que o governador sabia de muitas das consequências, né? Das possibilidades de êxito e fracasso. É evidente que o governador, infelizmente, saiu vitorioso politicamente disso. Eu digo infelizmente porque essa operação não serve para levantar alguém politicamente. É uma operação necessária para que a sociedade entenda que o Comando Vermelho tem que ser enfrentado. Mas eu faço um parênteses aqui, que quando o Alckmin assumiu o governo de São Paulo, substituindo o Mário Covas, teve uma grande operação aqui em São Paulo da Polícia Militar para prender bandidos do PCC, do Castelinho. Foram 13 bandidos do PCC mortos num ônibus. Seguindo para o interior, eles iam assaltar um carro forte. E a Polícia Militar, inteligência da PM, da Polícia Civil, se eu não me engano também, conseguiram achar o ônibus, cercar esse ônibus e os bandidos foram mortos, né? E isso fez alavancar a popularidade do Alckmin em São Paulo. As pessoas que não conheciam ele passaram a entender que o Alckmin era um cara foda, porque a polícia de São Paulo não dava mole para o PCC. Então, operações como essa no Brasil, num país que está de saco cheio com a violência, de fato, acendem ondas conservadoras. Sim. Então, ninguém fala mais do tarifaço, ninguém fala mais do Eduardo Bolsonaro em Washington, está todo mundo falando do Cláudio. E vou te dizer o seguinte, as redes sociais estão a favor do Cláudio, né? As viaturas da Polícia Militar, hoje pela manhã, foram aplaudidas nas ruas do Rio de Janeiro. Aplaudidas. As pessoas passavam. O Tino Júnior, da Record, a Record é uma emissora popular que atinge um segmento popular do Rio de Janeiro. Ele fez uma enquete, 95% das pessoas apoiando a operação. Só o Lewandowski não percebe isso. Só o Lula não percebe isso. Mas setores da esquerda já estão percebendo. O prefeito de Maricá, o Paquá, elogiou a operação. Ele entende da necessidade da operação. Porque ele sofre em Maricá. O Comando Vermelho invadiu a cidade dele para expulsar moradores do Minha Casa Minha Vida. Então ele sabe como isso é danoso para o pobre. Ele não é o Lewandowski. Ele é um cara que veio da favela. É proletário. É esquerda raiz. É o PT que odeia bandido. Que é aquele PT que anda de trem, de ônibus, né? Existe isso. Mas o PT sofisticado, o Lewandowski, né? Terno cortado, relógio bonito, fino. Longeão, né? desses problemas. Esse PT não reconhece isso. Por que não reconhece? Porque eles são malvados? Não, porque eles desconhecem mesmo a realidade. Eles vivem realmente em outro planeta. Total, assim, Total, teóricos, né, cara? São pessoas que... E assim, eu diria que tem mais do que só do PT. Tem teóricos que não entendem da realidade. Na internet tem um monte. E uma parada que a gente tava conversando antes de começar o programa, que é o seguinte, que é o cara que não tá ali, ele não consegue entender mesmo. E eu sei disso, porque como eu tava lá até outro dia, e como você sabe, lá perto... Tua origem é essa, irmão. Tua origem é essa. Você morou lá perto da terra da capivara, né? Eu já te falei, os ratos lá são o tamanho de capivara. Não, eu andava lá no Jacarezinho, lá tinha uns porcos que pareciam umas Kombi, entendeu? Andando por ali. Já viu também? Você conhece isso. E aí, o cara que tá ali... Pro cara que tá ali, e eu já falei isso algumas vezes, mas talvez seja importante dizer hoje também, que quando você tá ali vivendo aquela realidade, cara, é aquela realidade que existe porque tu não conhece outra. Então, a partir do momento que eu saí dali, que eu fui entender que aquilo ali não era normal, beleza? Agora, o cara que não tá lá, o cara que não viveu aquela porra lá, ele não consegue entender que aquilo lá é real, entendeu? Que aquilo ali, quando sai na mídia, assim, uma operação como essa que morreram 100 e tantas pessoas, aí vai pro Brasil inteiro. Mas morre gente lá todo dia na rua de trás do cara, né? Tipo, na rua de trás, no melhor lugar que eu morei lá no Rio, dia sim, dia não, tinha corpo, na Honório. Então, assim, não é... Honório foi o melhor lugar que tu morou no Rio de Janeiro? Cara, foi ali, cara. Pelo amor de Deus. Foi ali, Nem me fale o pior então, cara, não. por favor. Pior você sabe. Vamos lá. E aí, quem tá longe é tipo eu ficar tentando dizer
tentar cravar fatos sobre o que está acontecendo lá na Palestina, Israel e Palestina. Porque tá tão... Você acha que você entende lendo, você acha que você entende vendo vídeo, mas quando você só entende quando quando tu tem que trabalhar e tu passa ali no buraco do padre. É só assim que tu entende. Senão, fudeu, pô. E as paixões estão tomadas, o debate realmente deixou de ser técnico, virou político. Virou político, ideológico, paixões, né? Eu vi uma declaração, e eu deixo muito claro para você, cara, que verdadeiramente eu tenho admiração pela ex-governadora Benedita da Silva. Uhum. Ela foi a única governadora do Rio de Janeiro que não foi presa, por isso só a gente já tem que ter um respeito por ela imenso. E eu tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes. Ela realmente é uma pessoa inteligente, agradável, e ela foi muito contundente dizendo que essa operação não tinha inteligência nem planejamento, e que na época dela a polícia não matava, a polícia sequer atirava. Tem uma declaração dela na Câmara dos Deputados falando sobre isso. Bruno, por gentileza, tem um recorte de jornal da Folha de São Paulo, quando a Benedita era governadora. Eu dei o dado errado na internet, eu falei 1.195 mortes, na verdade foram 900. Esse é a Folha de São Paulo de 2002, o jornal. O período que a Benedita foi governadora do Rio foram 9 meses, ela assumiu do dia 1º de abril. E a Folha de São Paulo ressalta ali a Fernanda da Escócia, né? Que foi o momento na série histórica que a polícia mais matou no Rio de Janeiro, sabe? A polícia da Benedita matou mais que a polícia do Garotinho. O Garotinho saiu em 2001, né? Eu dei o número do Garotinho errado, falei 700, ontem foram 500. E da Benedita eu dei errado, eu consultei no IA, o IA erra pra cacete, eu não sabia, né? O IA misturou os dados do SUS, DataSUS, com os dados do ISP, são dados diferentes, e eu peguei uma metodologia errada. Então, me perdoa quem me segue, mas ainda assim, o período da Benedita foi quando a polícia mais matou. Na gestão da Benedita, a polícia matou mais que na gestão do Cláudio Castro, tá? Na gestão da Benedita, a polícia matou mais do que na gestão do Antônio Garotinho. E a Benedita foi pra televisão ontem dizer... E ali tá escrito morte de civil. Mas assim... porque a gente chama de morte por intervenção policial, né? É um termo bonitinho. Então essa foi a gestão da Benedita, foi o mês, se eu não me engano, de agosto. Ela fecha o ano com 900 mortes. No mês anterior, no ano anterior, foram, se eu não me engano, 500 mortes, né? Por intervenção policial. Mas a Benedita pegou um problemão. Em 2002, o Comando Vermelho estava demais. Ele atacou o Palácio Guanabara, atirou no Palácio, atacou a Prefeitura do Rio de Janeiro, na época da gestão do César Maia. O Comando Vermelho queimou o ônibus e uma senhora morreu queimada dentro do ônibus. O Comando Vermelho evitou que a senhora saísse. Não, você vai morrer queimada, fica aí. Tá no jornal, tá? O Comando Vermelho atacou 4 escolas municipais, né? Isso tudo foi em 2002, outubro de 2002. O Comando Vermelho colocou uma bomba na porta do Shopping Center Rio Sul, em Botafogo. A bomba explodiu. Que bom, não morreu ninguém. Naquela época, muitas pessoas que dizem hoje que isso não é terrorismo, diziam que isso era terrorismo. Então, as pessoas mudaram de ideia sobre o que é terrorismo e o que não é, só em função de quem está no governo. Então, pegue os jornais de 2002 e leia as matérias sobre o Comando Vermelho atacando escolas municipais, o Comando Vermelho atacando o Palácio Guanabara, o Comando Vermelho atacando a Prefeitura do Rio, o Comando Vermelho colocando bombas, matando uma senhora queimada dentro de um ônibus. Então o debate é político, não é técnico, não é verdadeiro. Isso é terrorismo, sim, Igor. Eu também acho. O Lewandowski está total... Se você está querendo colocar o Estado de joelho, sabe? Porque o objetivo dessas ações, atacar o Palácio Guanabara, atacar uma escola municipal, não é receber dinheiro. O objetivo dessa ação é fazer que o governador eleito pelo voto direto mude de opinião. Isso é uma ação de terror. Isso é colocar o Estado democrático de direito ajoelhado, né? Então, não sei quais são os argumentos do Lewandowski para refutar o que eu estou falando. Mas isso não é banditismo. Você vai trazer aqui no futuro aquele juiz que eu te falei, o Eduardo Lemos, que lançou o livro Terrorismo à Brasileira, um juiz do Espírito Santo. Ele coloca todas essas situações que eu estou colocando para você e coloca aplicado na legislação europeia. Tá? O nome do livro é Terrorismo à Brasileira. Lá na Europa, isso é terrorismo, né?
Então, a insistência do Lewandowski em afirmar que eles não são terroristas vai levar à ruína a campanha presidencial do PT. Porque essa operação reacendeu o ânimo conservador do Brasil. Os brasileiros não suportam mais essa lenga-lenga de dizer que a culpa do crime do Brasil é do maconheiro. O Lula disse essa porra. Ele disse Semana passada, o Lula virou capitão. O Vitão ficou chateado lá. Igor, o Lula virou o Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento, em 2007, pegava aquele menino pelo cabelo. Sabe quem é o culpado dessa porra aqui? O culpado é você! É tu que financia essa porra aqui. O Capitão Nascimento, em 2007, não tinha conhecimento de tudo. Ele vai evoluindo, né? Ele vai entendendo a dinâmica do crime. Ele percebe que o crime organizado não sobrevive de maconha e cocaína, mas sim de bujão de gás, de cigarro paraguaio, de lavagem de dinheiro na Faria Lima e de sinal de TV de internet furtado. Então, o Capitão Nascimento, ele compreende a dinâmica. O Lula não. O Lula continua achando que esse jovem ali é o culpado pela violência do Rio de Janeiro. E não é, do Brasil não é, viu, irmão? Não é. Você vai sentar um cara aqui semana que vem e vai dizer pra você que maconha e cocaína é só 11% da economia. Então, o presidente da República que diz isso, primeiro, é irracional. Eu não vou chamar ele de burro, não, que burro ele não é. É irracional. Segundo, é perigoso, porque a política de segurança pública do Brasil é ditada por ele e pelo Lewandowski. Se o Lewandowski vier aqui, pergunta pro Lewandowski. Lewandowski, você concorda com o Lula que a culpa é do maconheiro? Pergunta, por gentileza, pergunta. Eu não sei. Ele vai empurrar você, porque ontem ele empurrou o diretor da Polícia Federal, viu, na coletiva? O diretor da Polícia Federal foi dizer, o delegado Andrei foi dizer que sabia da operação, né? Porra, ele ficou desesperado, deu logo um empurrão do delegado para ele não dizer. Porque o governo federal sabia da operação, sim, e agora está dizendo que não sabia, né? A Polícia Militar foi a Brasília, em janeiro, pediu os blindados emprestados, aqueles blindados que foram usados no governo Cabral, no governo Dilma, né? E foram emprestados para a Polícia Militar. Não tanque de guerra. Olha, vou explicar. Porque o tanque de guerra não sobe ali. Né? Vou explicar. Bruno, consegue colocar aí na tua internet rapidinho M113? Blindado M113. O caveirão, quando ele chega na barricada, ele não consegue passar pela barricada. Esse aí é o M113, tá? É uma viatura blindada de transporte de pessoal. Quem possui ele no Rio de Janeiro é a Marinha do Brasil. O Exército Brasileiro possui, mas estão, nesse momento, no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, quem tem é a Marinha. Essa viatura aí, ela passa por cima da barricada com uma facilidade, sabe? E detalhe, você pode mandar bala nessa viatura que o policial lá não vai se machucar. O caveirão, às vezes, o projétil ultrapassa, tá? Quando você concentra muito tiro no para-brisa, o para-brisa não suporta. Então, tiro de fuzil de qualquer coisa ou tem que ser uma .50? Ponto .50 passa. Esse aí segura ponto .50. Então, assim, isso aí, se o Lula emprestasse isso pro Rio de Janeiro, nós não teríamos hoje, certamente, os 2 policiais civis mortos, tá? Então, uma ferramenta dessa emprestada, você ia facilitar a sobrevivência dos policiais e também ia reduzir a morte dos bandidos. Pimentel, você tá maluco? Sim. Quando o bandido enxerga isso, ele percebe, não tem jeito, eu vou colocar o meu fuzil no chão. Então, a maldade do Ministério da Defesa em não emprestar isso, o Ministério da Defesa alegou, em janeiro, que tinha que ter um parecer da AGU. Estranhamente, esse parecer não era necessário quando o Cabral pedia, mas quando o Cláudio pede, é tudo pra sacanear. Essa é a verdade, cara. Por que mentir? Tudo pra sacanear mesmo. Por que mentir? Vou mentir aqui. A verdade é essa, porra, né? Então, assim, aí tá aí. Uma picuinha, o governo federal não sabe o que faz, a direita se fortalece do Brasil, porque o pobre é conservador e o pobre odeia bandido, e essa operação faz ressurgir no Brasil o conservadorismo, a esperança de que você pode enfrentar o crime debaixo de porrada. Isso é muito interessante, isso é verdade, na verdade, que eu quero dizer. Que, bom, lá onde eu tava, realmente o pobre, ele é mais conservador, ele realmente odeia o bandido, cara. Ele não é que ele respeita, ele precisa conviver no fim das contas, porque não tem muita escolha. O cara tá ali e é ele que tem
dentro daquele território, ele tem o monopólio da força. Ele é a polícia daquela porra daquele lugar ali. Não dá pro cara... existe uma lei paralela ali dentro. Quem teve mais voto no Alemão, Igor? Freixo ou Cláudio Castro? Eu vou chutar que é o Cláudio Castro. Exato. Na Jacarezinho também. O cara que Não, o montou... Cláudio Castro não, foi o Witzel, né? O Cláudio Castro... Não, o Cláudio Castro foi eleito no primeiro turno na última eleição. É? O Witzel foi na eleição passada. Aham. O Cláudio era vice do Witzel. Não sabia que ele Nessa tinha... eleição agora, que o Lula foi eleito, né? O Cláudio foi eleito no primeiro turno, cara. É verdade. Primeiro turno, né? E com a votação de 49% na capital. Então o Cláudio foi o mais votado nas favelas do Rio de Janeiro. A esquerda não percebe isso, cara. Sabe? Não foi o Freixo, meu irmão, sabe? Com todo carinho pelo Freixo, viu? Tu sabe que eu gosto dele, né? Então, assim, o pobre não aguenta mais o comando vermelho, o pobre não aguenta a barricada, cara. A minha teoria aqui, eu já falei pra você, é que o fenômeno Bukele no Brasil vai surgir num estado do Nordeste. Ou vai ser o Jerônimo, que não vai aguentar mais a Bahia pegando fogo, ou vai ser o Eumano, que vai mandar a polícia dele agir com energia, como agiu hoje. A polícia do Ceará matou hoje 7 bandidos do Comando Vermelho, né? Mas como é do PT, como é o Eumano, ninguém vai falar sobre esse assunto, né? A Benedita não vai falar sobre isso, e o Lewandowski não vai dizer também que a polícia do Ceará errou, né? Então a questão é politizada, e nós, eu sou de direita, tu sabe, mas nós de esquerda e de direita temos que sair dessa politização e buscar uma solução para o Brasil. Temos que buscar a solução. Hoje a Malu Gaspar fez uma postagem, Malu Gaspar jornalista, né? Ela mostrando que uma questão que as pessoas estão esquecendo. Os bandidos em Bangu 3, durante a operação, ordenando o fechamento das ruas. Ou seja, estamos lá operando na favela, tentando prender o DOCA, e o bandido está na cadeia, mandando tocar o terror no Rio de Janeiro. E a Malu Gaspar lembrou que um dos bandidos, o Maitor, já foi transferido para a Polícia Federal e voltou. Porra, meu Deus do céu, é tão óbvio o que a Malu Gaspar disse, jornalista. O Maitor não pode ficar em Bangu 3, porra. Mas sempre tem um juiz que manda voltar. Ou seja, não dá para resolver o problema do Rio deixando o Maitor no Rio de Janeiro. O Maitor e tantos outros, tá? Então, cara, se a gente não sentar e compreender isso, sabe? É aquela questão que o Derrite falava aqui da saidinha, é a questão da audiência de custódia, é a questão de um ministro da Justiça continuar insistindo na tese do desencarceramento, né? Não dá, cara, não dá. Mas, Pimentel,